Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula de álgebra linear, onde vamos estudar matrizes. Veremos o que é uma matriz, algumas matrizes especiais, além de todas as operações com matrizes. Beleza? Vamos lá, o que é uma matriz? É uma tabela de números dispostos em linhas e colunas. Só isso, tá? Uma matriz é uma tabela onde os números são organizados em linhas e colunas. Coloquei um exemplo aqui para gente. Temos uma matriz A, usamos sempre letras maiúsculas para indicar matriz, e aí você pode observar que eu escrevi essa matriz dentro de parênteses e dentro de colchetes. São basicamente as duas maneiras que temos para representar uma matriz, tá? A gente pode escrever então dentro de parênteses ou dentro de colchetes. Essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Dizemos que ela tem ordem 3 por 2. A ordem ou o tipo de uma matriz indica para a gente quantas linhas e quantas colunas essa matriz possui. Uma matriz A com M linhas e N colunas tem ordem M por N. E aí a gente escreve dessa maneira aqui, para indicar então que a matriz A tem ordem M por N. Por exemplo, uma matriz de ordem 3 por 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz de ordem 5 por 2 tem 5 linhas e 2 colunas, e assim por diante. Matrizes de ordem 1 por N e M por 1 são chamadas respectivamente de matriz linha e matriz coluna. Bom, se a ordem é 1 por N, significa que a matriz possui uma única linha. Então a gente chama ela de matriz linha. Já se a ordem é M por 1, a matriz possui uma única coluna, chamamos ela de matriz coluna. Caso a ordem seja 1 por 1, o que acontece? A matriz tem uma linha e uma coluna. Então, na verdade, ela é formada por um único elemento. Nesse caso, dizemos que a matriz é unitária. Muito bem. Pode acontecer de você não conhecer os elementos de uma matriz, mas ter a lei de formação dessa matriz. Nesse caso, é importante escrever uma matriz genérica. O que é uma matriz genérica? É uma matriz qualquer que eu vou escrever indicando os elementos pela sua linha e a sua coluna. Uma matriz com M linhas e N colunas pode ser representada dessa maneira aqui. Cada elemento dessa matriz a gente vai indicar dessa maneira aqui. Usamos o A minúsculo, letra minúscula para indicar elemento, a mesma letra da matriz, né? Então, como é uma matriz A, a gente vai usar o A minúsculo para os seus elementos. E aí, do lado do A, temos 2 índices I e J, onde o I indica a linha onde esse elemento está e o J indica a sua coluna. Então, cada elemento A e J está na iésima linha e na jésima coluna da matriz A. O que são as linhas, né? As linhas são as filas horizontais e as colunas são as filas verticais. As linhas a gente conta de cima para baixo e as colunas contamos da esquerda para a direita. Então, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, é o A11, certo? Do lado dele é o A12. Porque esse elemento está na primeira linha e na segunda coluna. O primeiro índice indica sempre a linha e o segundo índicezinho ali indica a coluna. Esse cara é o A12. Do lado dele seria o A13, o elemento da matriz A, que está na primeira linha, terceira coluna, e assim por diante, até chegar lá no último elemento, que é o A1N. É o cara que está na primeira linha e na coluna N. Beleza. Na linha de baixo, temos a linha 2, né? A segunda linha da matriz. Então, o primeiro elemento é o A21, segunda linha, primeira coluna, do lado dele é o A22, e assim vai até chegar no último elemento, que é o A2N. Aí eu teria a terceira linha na sequência, a quarta linha, e assim por diante, né? Vai depender desse M, de quantas linhas são.
de modo que chega lá na última linha, a gente tem então o AM1, o elemento que está na última linha, primeira coluna, do lado dele é o AM2 e assim vai, até chegar no cara que está na última linha, última coluna, que é o AMN, certo? Então, assim que você vai representar a tua matriz genericamente, claro que vai depender de quantas linhas e quantas colunas essa matriz possui, vai depender da ordem dela, e aí por meio desses índices de cada elemento, você pode determinar esses elementos usando uma lei de formação. Vamos fazer um exemplo na sequência que vai ficar mais fácil de entender isso aqui. Olha só, encontre a matriz A de ordem 2 por 3, em que A e J, os elementos dessa matriz, né, são iguais a 2i mais 3j. Então, precisamos escrever a matriz genérica e aí determinar o valor de cada elemento por meio dessa lei. Bom, se a ordem da matriz é 2 por 3, eu sei que ela possui 2 linhas e 3 colunas. Então, teremos o A11, é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, o A12 e o A13, certo? Eu não terei o próximo aqui, porque a matriz tem 3 colunas. O próximo elemento seria o da quarta coluna, então esse cara não existe. Eu paro aqui, né? São 3 colunas. E aí eu terei apenas mais a segunda linha, já que são 2 linhas, né? Não vai ter a terceira linha e não é só uma linha também. Então eu tenho aqui o A21, segunda linha, primeira coluna, do lado dele o A22 e por fim o A23, segunda linha, terceira coluna. Agora é só eu substituir o I e o J para cada elemento e calcular o seu valor. No A11, I e J valem 1, fica 2 vezes 1, mais 3 vezes 1. Fica 2 mais 3, que é 5, beleza? Depois o A12, o que acontece? I é 1, J é 2, vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes 2, que resulta 2 mais 6, 8. E finalizando a primeira linha, temos o A13. O I é 1, fica 2 vezes 1, e o J é 3, mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Esses são os elementos da primeira linha, 5, 8 e 11. E aí na segunda linha, temos o A21, o A22 e o A23. No A21, vai ficar 2 vezes 2 mais 3 vezes 1, que resulta 4 mais 3, 7. No A22, fica 2 vezes 2 mais 3 vezes 2, 6 mais 4, que é 10. E por fim, no A23, temos 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, 13. Pronto. A matriz A é formada pelos elementos 5, 8 e 11 na primeira linha e 7, 10 e 13 na segunda linha. Agora vamos classificar as matrizes. Algumas matrizes possuem características específicas e aí recebem nomes especiais. Começamos com a matriz quadrada. É aquela matriz onde o número de linhas é igual ao de colunas, e esse número, representado em geral pela letra N, é a ordem da matriz quadrada. Por exemplo, uma matriz quadrada de ordem 3 é uma matriz que possui 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz quadrada de ordem 2 é uma matriz que possui 2 linhas e 2 colunas, e assim por diante. Matrizes que não são quadradas são matrizes retangulares, ok?
Muito bem, na matriz quadrada teremos duas diagonais, uma diagonal que chamamos de principal e outra diagonal que chamamos de secundária. A diagonal principal é composta por todos os elementos da matriz onde o índice i é igual ao j, ou seja, a diagonal principal é composta pelo elemento que está na primeira linha, primeira coluna, juntamente com o que está na segunda linha, segunda coluna, juntamente com o que está na terceira linha, terceira coluna, e assim por diante. Vai depender da ordem, né, dessa matriz quadrada. Se a matriz for quadrada de ordem 3, serão esses 3 elementos na diagonal principal, né? Se ela for quadrada de ordem 4, incluiria o cara que está na quarta linha, quarta coluna, e assim por diante. A soma dos elementos da diagonal principal chama-se traço da matriz. Beleza? Então, a matriz quadrada, ela possui traço. O que é isso? É a soma dos elementos da diagonal principal. Beleza. Já a diagonal secundária, o que é? Ela é composta por todos os elementos onde a soma dos índices resulta n mais 1, sendo n a ordem da matriz quadrada. Muito bem, coloquei aqui um exemplo para a gente. Temos aqui uma matriz A que é quadrada de ordem 3. Qual seria a diagonal principal dessa matriz A? É a diagonal formada pelos elementos menos 3, 1 e 1, certo? Então, essa diagonal que eu estou pontilhando aqui em amarelo é a chamada diagonal principal. E aí a diagonal secundária é simplesmente a outra diagonal. Vou pontilhar aqui em branco. Então, é a outra diagonal. É formada pelos elementos 8, 1 e 2. Veja que temos o elemento que está na terceira linha, primeira coluna. A soma dos índices é 3 mais 1, que dá 4. Como a matriz é quadrada de ordem 3, né, a soma tem que dar 3 mais 1, que é 4. Então, é esse cara aqui, juntamente com o que está na segunda linha, segunda coluna. A soma dos índices também dá 4. E ainda temos o da terceira linha, aliás, primeira linha, terceira coluna, né? Muito bem. Dentro das matrizes quadradas, temos as matrizes triangulares, a matriz triangular superior, a triangular inferior. Temos ainda a matriz diagonal, que é quando ela é triangular superior e inferior ao mesmo tempo. E ainda a matriz identidade, que é uma matriz diagonal. Então, olha só, a matriz triangular superior é aquela matriz quadrada em que os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Aqui está um exemplo. Já a triangular inferior é a mesma ideia, porém, ela será triangular inferior quando os elementos que estão acima da diagonal principal forem todos nulos. Então, temos aqui um exemplo. Todos os elementos acima da diagonal principal valem 0. Caso a matriz seja triangular inferior e superior ao mesmo tempo, ela é chamada de diagonal, tá? Então, o que é uma matriz diagonal? É uma matriz quadrada em que os elementos que estão fora da diagonal principal são todos nulos. É uma outra maneira de dizer que ela é triangular inferior e superior ao mesmo tempo, tá legal? Na sequência, temos a definição da matriz identidade, que é super importante. Matriz identidade é uma matriz diagonal em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, vamos lá, o que tem que acontecer para que uma matriz seja identidade? Ela tem que ser quadrada, todos os elementos fora da diagonal principal devem valer 0, e além disso, todos os elementos da diagonal principal devem valer 1, certo? Então, aqui está a matriz identidade de ordem 3. Beleza? Essa matriz é muito importante, tá? Ela é a chamada unidade quando a gente fala de matrizes.
Quando nós falamos de números reais, qual é a unidade? É o número 1. É aquele número tal que ao multiplicar qualquer número pelo 1 resulta esse próprio número, né? Qualquer número x vezes 1 dá o próprio x. Agora, quando a gente fala em matrizes, essa unidade é a matriz identidade. Quando eu multiplico uma certa matriz pela matriz identidade, o resultado é a própria matriz, ok? A partir de agora, vamos começar a realizar operações com matrizes. Vamos somar, subtrair matrizes, multiplicar uma matriz por um número real, multiplicar uma matriz por outra quando esse produto existe. Veremos que nem sempre existe, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, vamos falar de adição, subtração e multiplicação de uma matriz por um número real. E aí a gente vai aproveitar e falar o que tem que acontecer para que duas matrizes sejam iguais. Então, temos aqui um exemplo. Determine o valor de x e y para que c elevado a t seja igual a mais 2b, onde a, b e c são três matrizes que são dadas aqui para a gente, né? A matriz A é uma matriz de ordem 2×3, possui duas linhas e três colunas. Os elementos são 2, menos 1 e 2x na primeira linha, 3, 1 e 0 na segunda linha. A matriz B tem mesma ordem, 2×3 também. Os elementos são menos 1, 2 e 3 na primeira linha, 1, 1 e 0 na segunda. Já a matriz C tem ordem 3×2. São 3 linhas e 2 colunas. Os elementos são 0 e y na primeira linha, 3 e 3 na segunda, 4 e 0 na terceira. Muito bem. Nós precisamos determinar os valores de x e y para que tenhamos essa igualdade ali. Então, o que vai acontecer? C elevado na t indica a transposta da matriz C. O que é a transposta de uma matriz? Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar essa transposta. Bom, a transposta de uma matriz é quando a gente pega o que é linha da matriz e transforma em coluna. Simplesmente isso, tá? Como assim, professor? Bom, note que a primeira linha da matriz C é 0 e y. Então, eu vou escrever 0 e y como a primeira coluna, certo? A primeira coluna passa a ser 0 e y. A segunda linha da matriz, que é 3 e 3, vai virar a segunda coluna da transposta. E a terceira linha vira a terceira coluna, 4 e 0. Nessa ordem vira a terceira coluna, 4 e 0. Ok, aqui está a matriz C elevado na T. Eu quero que essa matriz seja igual a essa soma A mais 2B. Vamos lá. Primeiro eu tenho que determinar qual é a matriz 2B. Eu tenho que pegar a matriz B e multiplicar por 2. Como que eu multiplico uma matriz por um número real? Por uma constante que a gente diz. É muito fácil, é só multiplicar cada elemento da matriz por esse número. Muito simples. Então, a matriz 2B, vamos colocar aqui embaixo, é obtida multiplicando-se cada elemento da matriz B por 2. O cara que está na primeira linha, primeira coluna, é menos 1. Multiplicando por 2, fica menos 2. Já vou colocar direto o resultado aqui, beleza? Ok. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna, é 2. 2 vezes 2, 4. E na terceira coluna a gente tem 3 ali, 3 vezes 2 dá 6. Essa é a primeira linha. Na segunda linha os elementos são 1, 1 e 0, multiplicando por 2, fica 2, 2 e 0.
Beleza, essa é a matriz 2b. Agora temos que encontrar a matriz A mais 2b. Como que eu faço para somar duas matrizes? Bom, eu vou somar e subtrair matrizes quando elas tiverem a mesma ordem, certo? Caso as matrizes não tenham a mesma ordem, a gente não consegue somar. A adição e a subtração não está definida, ok? Então as matrizes devem ter a mesma ordem, o número de linhas e colunas devem ser iguais, e aí a gente vai operar os elementos correspondentes. O que são elementos correspondentes? Elementos que ocupam as mesmas posições nas duas matrizes. Ou seja, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna dessa matriz A mais 2b, esse cara vai ser a soma dos elementos que estão na primeira linha, primeira coluna dessas duas matrizes que eu estou somando, né? Então eu vou lá na matriz A, quem que está na primeira linha, primeira coluna? É o elemento 2, né? E na matriz 2b, esse elemento é menos 2. Então, o resultado vai ser a soma desses caras, 2 mais menos 2. 2 mais menos 2 fica 2 menos 2, que dá 0, né? Ok. Agora, quem que vai estar na primeira linha, segunda coluna? Na matriz A, esse cara é menos 1. Na matriz 2b, é 4. Menos 1 mais 4 dá 3. Então, na matriz soma, é 3. E assim por diante para todos os elementos. Primeira linha, terceira coluna, é 2x na matriz A e 6 na matriz 2b. Fica 2x mais 6. E aí na segunda linha a gente tem 3 mais 2, 5. Depois 1 mais 2, 3. E aí 0 mais 0 fica 0. Beleza. C elevado a t é essa matriz aqui. E A mais 2b é essa outra matriz. O que tem que acontecer para que essas matrizes sejam iguais? Bom, para que duas matrizes sejam iguais, elas devem ter primeiro a mesma ordem, tá? E além de ter a mesma ordem, todos os elementos correspondentes devem ser iguais. As matrizes devem ser idênticas, tá? Então, o cara que está na primeira linha, primeira coluna, deve ser igual nas duas matrizes. O cara que está na primeira linha, segunda coluna também. E assim para todos os elementos. Veja que na primeira linha, primeira coluna é 0 nas duas matrizes. Beleza? Na segunda linha, segunda coluna é 3 nas duas matrizes. Perfeito. E aí na primeira linha, terceira coluna, é 4 na matriz C elevado na T. E na matriz A mais 2B é 2x mais 6. Então, o que precisa acontecer? Esse 4 tem que ser igual ao 2x mais 6, né? Passa o 6 para o primeiro lado da igualdade ali, isola o x, né? 4 menos 6 fica menos 2. Menos 2 igual a 2x. X é menos 2 dividido para 2, que dá menos 1. Então, x é menos 1. Agora, para achar o y, é só olhar o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Na matriz C elevado a t é o próprio y, né? E na outra matriz, esse cara é 5. Significa que o y tem que ser igual a 5. E aí, para os outros elementos, a igualdade ela é verificada, né? O cara que está na segunda linha, segunda coluna, é 3 nas duas matrizes. E o cara que está na segunda linha, terceira coluna, é 0 nas duas matrizes. Então, se x for menos 1 e y for 5, de fato, essas duas matrizes ali são iguais. Multiplicação de matrizes. Para multiplicar matrizes, não é tão simples como fazemos para somar, subtrair
e multiplicar matrizes por números reais. Isso porque nós não operamos os elementos correspondentes. Isso é importante ficar bem claro, tá? Para multiplicar matrizes não é pegar matrizes de mesma ordem e multiplicar os elementos correspondentes. Não é assim que funciona. Para começar, nem sempre vai existir o produto de duas matrizes. Dadas duas matrizes A e B, o produto A vezes B vai existir quando o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B, certo? Para que exista o produto de duas matrizes, a quantidade de colunas da primeira deve ser igual à quantidade de linhas da segunda. O que é a primeira matriz? É a primeira matriz do produto. Aqui no produto de matrizes, a ordem ela é muito importante e faz toda a diferença. Quando você vai multiplicar dois números, por exemplo, 2 vezes 3, é exatamente a mesma coisa que fazer 3 vezes 2, né? Resulta o mesmo 6, a ordem não importa. Porém, tratando-se de matrizes, isso não acontece, tá? A vezes B é geralmente diferente de B vezes A, tanto é que pode nem existir mais o produto se eu inverter a ordem. Então, tem que tomar cuidado aqui. Quando a gente fala de matrizes, então, a ordem ela importa bastante. Beleza, então, considere as matrizes A de ordem M por N e B de ordem P por Q. Se N é igual a P, o produto A vezes B existe, e aí a ordem da matriz resultante vai ser M por Q, ou seja, o resultado ele vai ter o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda. E aí os elementos eles são definidos dessa maneira aqui, tá? Eu acredito que vai ficar mais fácil para entender na prática, então a gente vai resolver um exemplo. Eu não vou nem tentar te explicar essa fórmula, porque acredito que vai ficar um pouco confuso, beleza? Então a gente vai observar na prática. Olha só, considerando as matrizes A e B a seguir, determine se existir o produto A vezes B. A matriz A é quadrada de ordem 2, possui duas linhas e duas colunas, e a matriz B tem ordem 2 por 3, são duas linhas e 3 colunas. Bom, esse produto existe, né? Porque a quantidade de colunas da primeira matriz, que é a matriz A, é igual à quantidade de linhas da segunda matriz, que é a matriz B, né? São duas colunas aqui na matriz A e duas linhas na matriz B. Então, o produto existe. Um macetezinho para você utilizar, para observar se o produto existe, é o seguinte: coloca a ordem das matrizes lado a lado. Então, matriz A tem ordem 2 por 2. E aí, matriz B tem ordem 2 por 3, né? O que tem que acontecer para que o produto exista? Os dois números aqui do meio devem ser iguais, certo? E aí, os números que estão nos extremos, eles vão fornecer a ordem do resultado. Então, a matriz resultante vai ter ordem 2 por 3, ok? Beleza, como que a gente faz para determinar os elementos da matriz A vezes B? Bom, vamos chamar de C, essa matriz A vezes B. Cada elemento da matriz C, cada C e J, é dado pelo somatório dos produtos da iésima linha da matriz A pela jésima coluna da matriz B, tá certo? É basicamente isso que diz essa fórmula aqui. Bom, vamos colocar na próxima tela, que vai faltar espaço ali. Então, vamos observar aqui como que funciona. Imagina que eu queira calcular o C11, o elemento da matriz C, que é A vezes B, né? Que está na primeira linha, primeira coluna. Bom, esse elemento
ele vai ser o somatório dos produtos dos elementos da primeira linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. Eu sempre vou pegar linhas da primeira matriz com colunas da segunda. Aí eu faço o produto dos elementos, vou multiplicar sempre o primeiro da linha com o primeiro da coluna, o segundo da linha com o segundo da coluna, e assim por diante, e aí eu somo esses produtos, certo? Então, como é que vai ficar o C11? Na primeira linha da matriz A, os elementos são 3 e 4. Na primeira coluna da matriz B, os elementos são 2 e 3. 3 vezes 2, primeiro da linha com primeiro da coluna, né? E depois 4 vezes 3, segundo da linha com segundo da coluna. A condição existente para que o produto exista vai garantir para a gente justamente que a quantidade de elementos em cada linha da matriz A seja a mesma quantidade de elementos em cada coluna da matriz B. Então sempre vai funcionar exatamente o primeiro da linha com o primeiro da coluna, o segundo da linha com o segundo da coluna e assim por diante até o último da linha com o último da coluna. Nesse caso aqui, o elemento resultante vai ser 6 mais 12, que dá 18. Certo? E aí é só fazer, então, para todos os elementos, tá? Para ficar mais fácil de observar todos esses produtos, você vai colocar a primeira matriz do produto, então escreve aqui a matriz A. E aí, ao lado da matriz A e acima dela, então aqui você vai escrever a segunda matriz, que é a matriz B. Agora é só traçar as linhas da matriz A e as colunas da matriz B. Olha só, cada cruzamento desse aqui corresponde a um dos elementos do produto A vezes B. Como nós já observamos anteriormente, o produto vai ter ordem 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. São esses os elementos. Se eu pego o elemento do resultado dessa multiplicação que está na segunda linha, segunda coluna, esse cara aqui, o que acontece? Veja que ele é o cruzamento da segunda linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. E aí eu sempre vou multiplicar o primeiro da linha com o primeiro da coluna e o segundo da linha com o segundo da coluna. E aí faz o somatório desses produtos, né? Então vamos lá. Qual vai ser a matriz A vezes B? Que vamos chamar de C. Bom, o elemento da primeira linha, primeira coluna, nós já calculamos anteriormente. 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 3, 12. Fica 6 mais 12. Agora, o elemento da matriz C, que está na segunda linha, primeira coluna, é a segunda linha da matriz A vezes a primeira coluna da matriz B, certo? Então, é 2 vezes 2, 4, mais menos 2 vezes 3, fica menos 6. Segunda linha, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha da matriz A com segunda coluna da matriz B. 3 vezes 1, 3. 4 vezes menos 1, menos 4. Beleza? Agora, segunda linha com segunda coluna. 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes menos 1, mais 2.
E para finalizar, vamos para a terceira coluna. Terceira coluna e primeira linha, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 4, 16. 15 mais 16. Terceira coluna com segunda linha, 2 vezes 5, 10. Menos 2 vezes 4, menos 8. Seis mais 12, 18. 3 menos 4, menos 1. 15 mais 16, 31. 4 menos 6 é menos 2. 2 mais 2, 4. 10 menos 8, 2. Pronto. Essa é a matriz A vezes B. Por enquanto é isso, pessoal. Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!